Essa semana foi recheada de novidades para o ChatGPT, e muitas delas trazem um impacto real no uso da ferramenta, o que, na minha opinião, faz o ChatGPT hoje ser a IA mais completa do mercado. Fica comigo aqui no vídeo que eu vou falar de funcionalidades que ainda não foram faladas em lugar nenhum. Bom, eu estou aqui com o ChatGPT e eu estou selecionando o GPT-4. E ele me dá algumas opções aqui. Por exemplo, tem a opção Default, que até tem uma escrita aqui, confidencial. Tem a opção de navegar com o Bing. Tem a opção de análise de dados avançadas, de plugins e a nova opção do DALL-E 3, que eu já até mencionei ela em vídeos passados. Bom, e o que mudou aqui? Para eu usar cada uma dessas funções, eu tinha que selecionar, quero usar o Bing, tem que aqui selecionar o Bing. Quero fazer uma análise avançada de dados, vou selecionar aqui. Quero usar plugins, eu tenho que selecionar esse cara. Não era muito usual, né? Porque às vezes você estava fazendo algo que você precisava de várias funcionalidades que o GPT, né, oferecia, e você tinha que ficar mudando de chat, às vezes copiando o dado de um lado para o outro, para você poder dar contexto naquele chat ao que você está querendo fazer, o que você quer analisar. E o que eles fizeram? Eles juntaram agora tudo nessa opção Default. Eles estão chamando isso de All Tools. Seria basicamente agora uma janela de chat que você pode abrir, que ela é multimodal, ou seja, ela tem múltiplos modelos. E com base no que você vai pedindo, ele vai conseguir, né, te direcionar para o modelo mais adequado. Eu fiz alguns testes, ficaram bem legais, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu selecionei aqui o GPT-4 e como vocês podem ver, agora, entre parênteses aqui está escrito All Tools, que, ou seja, tem todas as ferramentas, né, nessa janela de chat. Eu pedi uma coisa muito comum para o ChatGPT, que é pedir para ele escrever um artigo completo e detalhado sobre a importância da inteligência artificial e pedir para ele formatar em Markdown. E ele escreveu esse artigo para mim. Bom, legal, o artigo ficou bem interessante, só que uma coisa muito comum em artigos e muito importante é você ilustrar esse artigo. E o que eu normalmente fazia? Ou eu gerava um prompt e usava no Midjourney ou no CiaArt, outra IA de geração de imagem, ou, né, com essa nova funcionalidade de geração de imagens do ChatGPT, eu gerava aqui no próprio DALL-E 3, só que eu tinha que pegar o artigo, eu ia lá no DALL-E 3 e pedia para ele fazer imagens baseadas, né, que fossem adequadas para aquele artigo. Agora eu não preciso fazer mais isso. Isso facilita demais o processo. Eu pedi basicamente para ele criar imagens 16:9 para as 3 primeiras seções do artigo e para me indicar qual seção que eu devo botar cada imagem. Ele criou essa primeira imagem aqui e ele fala, a imagem gerada pode ser inserida na seção o que é inteligência artificial. E como vocês podem ver, aqui em cima eu tenho uma seção o que é inteligência artificial. E a imagem ficou bem legal, a imagem bem adequada. Por quê? Ele pegou o contexto, né, do artigo, né, o que foi escrito para o artigo, e gerou uma imagem de acordo com aquele contexto. Ele gerou outras imagens aqui embaixo. Ó. As imagens recém-criadas podem ser utilizadas na seção saúde do artigo. Ó, tem muita relação. Tem símbolos médicos aqui, né, da cruz, tem símbolo de DNA, então ficou bem legal essas imagens aqui também. E ele gerou uma terceira imagem, um terceiro grupo de imagens, e ele falou, as imagens criadas são perfeitas para a seção transporte, né? Então, basicamente, parece ser uma cidade inteligente aqui, com carros inteligentes, né? Então, ele criou, como eu pedi, 3 imagens para 3 seções do artigo, utilizando o contexto do artigo que já estava escrito na conversa corrente. E isso, eu acho que facilita demais, porque antes eu tinha que ficar pegando esses dados, movendo de um lado para o outro, ou eu tinha que ficar montando um prompt pedindo uma imagem específica. Agora eu uso a própria inteligência do ChatGPT, eu uso o contexto que ele tem para gerar as imagens para mim, né? Com isso eu gero imagens de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida. Um outro exemplo de iteração que eu posso fazer, né? Agora dentro do mesmo chat que eu não podia fazer antes, é isso aqui. Eu joguei uma imagem aqui, uma imagem de um foguete. Eu primeiro pedi para ele descrever aqui para mim essa imagem. Então ele fez a descrição. Essa imagem é uma representação artística espetacular de um lançamento de foguete. Ou seja, eu usei o novo recurso, né, o GPT Vision, né, a funcionalidade do ChatGPT de enxergar. Ele descreveu a imagem para mim, a descrição ficou muito boa, e eu pedi para ele, baseado nessa imagem, crie uma imagem no estilo super realista. E ele criou essa imagem aqui para mim. Eu gostei bastante do resultado, e eu achei que, inclusive, ela ficou melhor do que a imagem original. O que eu tinha que fazer antes, né? Muitas vezes eu crio imagens baseadas em outras. Então, eu subia numa janela, pedia para ele descrever, criar um prompt para usar no DALL-E 3, abrir um outro chat,
colava aquele prompt, aí ele gerava a imagem. Aqui não, né? No mesmo lugar eu consigo gerar uma imagem baseada na outra. E eu poderia ainda fazer iterações. Se essa imagem não ficou legal, eu poderia ir iterando, né, nesse chat e gerar uma imagem que fosse de acordo com o que eu quisesse. Uma coisa que vai gerar um impacto muito grande é em relação à atualização dos dados em que o ChatGPT foi treinado. Até então, o ChatGPT tinha uma data de corte de conhecimento de setembro de 2021, o que acaba sendo um pouco desatualizado, porque a gente está quase no final, né? A gente está no final do ano de 2023. Isso foi atualizado para abril de 2023. Eu fiz uma pergunta aqui, ó, com base no seu conhecimento, sem buscar na internet, quem ganhou a última Copa do Mundo de futebol masculino? E ele conseguiu me responder. A última Copa do Mundo de futebol masculino, antes do meu conhecimento ser atualizado, foi em 2022 e foi vencida pela seleção da Argentina. Isso é um fato, isso é uma verdade. E aqui, só para mostrar que eu consigo utilizar várias funcionalidades sem trocar de chat, eu pedi para ele aqui, procure na internet qual é o último modelo de iPhone lançado. E ele buscou na internet, usando a funcionalidade do Bing, e me disse, o último modelo de iPhone lançado pela Apple é o iPhone 15, juntamente com as variantes iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Então, ele está mais atualizado e eu ainda consigo, se eu precisar, né, de informações mais atuais ainda, né, informações meio que de agora, de ontem, muito recentes, eu consigo, né, usar a funcionalidade de busca na internet. Só como base de conhecimento, eu perguntei qual a data de corte do seu conhecimento. Ele me respondeu, a data de corte do meu conhecimento é abril de 2023, ou seja, muito mais atualizado do que a data de antes, né, que era em 2021. Eu fiz o mesmo teste no modelo do GPT 3.5 para verificar se ele tinha sido atualizado também. Infelizmente, não. Eu fiz a pergunta, com base no seu conhecimento, sem buscar na internet, quem ganhou a última Copa do Mundo de futebol masculino? E ele respondeu, até a minha última atualização em janeiro de 2022, a última Copa do Mundo de futebol masculino ocorreu em 2018. E ele disse que a seleção nacional da França foi a campeã do torneio. Aí eu perguntei, tem certeza? Peço desculpas pela confusão anterior, minha última atualização de conhecimento é de janeiro de 2022. Então sim, atualizou um pouquinho. Antes era setembro de 2021 e agora está janeiro de 2022. Mas está muito atrás da atualização do modelo GPT-4, né? Que já está no ano de 2023. Essa mudança agora, para mim, é a que vai mais trazer impacto positivo no uso do ChatGPT. Eu vou dar um pouco de contexto aqui para vocês antes de explicar qual é a mudança. O ChatGPT tem um negócio chamado janela de contexto. É como se fosse uma memória que ele guarda o histórico da conversa que a gente teve com ele. Então a gente vai conversando no chat, né, vai jogando informação, ele vai gerando textos para a gente. Chega um determinado momento que ele começa a esquecer, porque essa memória tem um limite. E hoje era um limite bem baixo. O ChatGPT 4, o modelo que eu estou usando aqui agora, ele tinha um limite de 4.000 tokens. 4.000 tokens não são 4.000 palavras. Na verdade, são menos de 4.000 palavras. E o ChatGPT 3.5 tinha um pouco mais, que era 8.000 tokens, que é um pouco menos, né, de 8.000 palavras. E o que acontecia? Essa memória da conversa acabava sendo muito limitada. Se você quisesse desenvolver um código aqui, por exemplo, eu quero fazer um programa em Python, ele começava a esquecer esse código muito rápido. Se você fosse fazer um texto mais longo, se você alimentasse o ChatGPT com informações, ele começava a esquecer isso e não era muito legal quando você gerava textos muito grandes. Às vezes eu queria gerar um texto de uma informação que não tinha no ChatGPT, eu alimentava ele com dados, só que daqui a pouco ele começava a esquecer, não se baseava, né, nos fatos que eu passei para ele, e o texto, no final, acaba não ficando muito legal. Essa janela de contexto, ela aumentou no ChatGPT 4 de 4.000 tokens para 32.000 tokens. E o que isso muda em palavras? 32.000 tokens significa mais ou menos 25.000 palavras. Isso é bastante. Eu fiz alguns testes aqui e eu consegui, né, gerar texto com o ChatGPT com base em textos que eu passei como base de conhecimento para ele de uma forma muito mais fácil, né? Porque, cara, eu simplesmente jogo um monte de texto, ele consegue absorver essa informação e gerar os textos com base nos fatos que eu passei para ele.
A única inteligência artificial famosa, né, que tinha um contexto grande era o Claude 2, que ele tem um contexto de 100 mil tokens, até maior do que o ChatGPT-4, mas 32 mil tokens comparado aos 4 mil de antes é uma mudança significativa. Bom, para me certificar que essa mudança de fato ela tinha sido feita, o que eu fiz? Eu peguei um texto aqui, inclusive eu peguei esse texto de uma thread do Reddit, que as pessoas estavam justamente testando essa nova funcionalidade. Isso aqui é basicamente, né, um texto ali sobre o filme do Homem-Aranha. E como vocês podem ver, é um texto bem grande, ó. Eu vou descendo aqui e esse texto não acaba nunca, né? E eu joguei esse texto tudo aqui. Antes, isso não era possível. Se eu jogasse isso aqui, o ChatGPT já daria erro de cara. E eu pedi para ele me dar algumas informações sobre esse texto. Vamos dar uma olhada aqui no meu prompt. Eu pedi para ele aqui, analise esse roteiro, me explique o enredo e me diga qual foi a maior reviravolta. Responda em português do Brasil. Por que eu botei responda em português do Brasil? Eu estou percebendo que em alguns momentos ele está respondendo em inglês. E como eu mandei a informação aqui em inglês, tinha mais chance ainda dele me responder em inglês. Então eu fui mais enfático aqui. Ele me disse, o roteiro detalha a continuação da história de Miles Morales, um Homem-Aranha do universo 1610, que foi anteriormente apresentado em Homem-Aranha no Aranhaverso. Eu não entendo muito de Homem-Aranha, tá, galera? Mas o ponto aqui é, eu consegui passar um texto gigante para ele e ele conseguiu resumir esse texto, né, e me dar algumas informações sobre ele. E mostrando, né, que eu posso alternar para novas funcionalidades, eu pedi aqui, busque na internet o nome do filme. Ele já até tinha me dado aqui, né, mas ele foi e buscou na internet e disse que o filme é o Homem-Aranha através do Aranhaverso. E eu pesquisei e esse filme de fato existe. Não, você de repente até conhece, mas eu não sou muito ligado no mundo do Homem-Aranha. E eu adicionei mais uma pergunta, quando o filme foi lançado? Estreou no Brasil 1º de junho de 2023 e também é uma informação verdadeira. Provavelmente ele pegou esses dados ou na busca ou no texto que eu passei para ele anteriormente. Provavelmente na busca, né? Porque o texto estava em inglês, então não devia ter uma informação aqui do Brasil. Galera, essas funcionalidades, para mim, vão fazer grande diferença. Elas já estão impactando no uso que eu tenho no ChatGPT. Para mim, hoje, o ChatGPT é a IA mais completa, principalmente quando a gente fala de pacote, né? E quando a gente fala de grana, porque o ChatGPT hoje, ele custa $20 e ele oferece para a gente, né, um contexto de 32K, oferece para a gente a possibilidade de gerar imagens pelo DALL-E 3, análise de dados avançadas, buscas na internet, com isso a gente consegue pegar informações mais atualizadas, né? Então, assim, o ChatGPT evoluiu e está evoluindo muito. Isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só botar aqui no comentário. E, claro, clica no botãozinho de gostei e se inscreve no canal para você ter acesso a mais conteúdos como esse.